Basília Rodrigues também está lá na capital federal. Como o Pedro Teixeira destacou para a gente, temos já um relator definido, o deputado Pedro Paulo, e a Basília conversou com ele. Basília, o Pedro já destacava algumas mudanças feitas no texto numa tentativa de garantir a aprovação do projeto. Qual que é a expectativa do deputado? Conseguiu atender as demandas? Olha, o Pedro Paulo respondeu agora cedo que acredita que o texto vá à votação hoje, nesta quarta-feira. Antes, Carol, ele vai apresentar a proposta em uma reunião de líderes. Não tem horário ainda definido para isso, mas o relator já avisou a algumas lideranças que vai conversar com estes deputados, mostrar o texto, o PL das offshores, e provavelmente quem participará também deste encontro será o presidente da Câmara, Arthur Lira. Assessores, auxiliares de Lira dizem que ele está muito comprometido com a aprovação desse texto. Ontem passou o marco das garantias, que já é uma forma de há chances de flexibilizar o crédito, aumentar o crédito no país, porque assim as pessoas poderão utilizar o mesmo bem em diferentes operações de crédito, né? Por isso que é uma garantia. Então, do mesmo jeito que ontem a Câmara aprovou ali o marco das garantias, hoje há uma grande expectativa para que coloque em pauta esse PL das offshores. É um comprometimento dessa Câmara, em especial do Lira, com a chamada pauta econômica, né, que faça diferença nas diretrizes, nas regras que são utilizadas hoje, desde um simples pagamento a regras para o mercado. Então, o que a gente tem hoje, agora, de bastidor político, é o relator do projeto, o Pedro Paulo, nos dizendo que acredita na votação ainda nesta quarta-feira dessa proposta. Ele vai levar antes para a discussão dos líderes. Sabe que tem aí obstrução da oposição, tem resistência em relação a alguns trechos dessa proposta, mas se houver uma decisão política, uma vontade política, então, e é o que tudo indica, para que o texto seja votado hoje, ele já pode sair. Uma última complementação, olha, Lira tem dito que se não votar e aprovar hoje, ele quer no máximo até amanhã. Comprometimento com a pauta econômica do governo, Basília Rodrigues trazendo análise para a gente. Obrigada, Basília. Já está aqui a Débora Oliveira ao meu lado, nossa analista de economia, para a gente entender qual que é o impacto de tudo isso que a gente está falando. Por que é tão importante esse projeto para o governo, para essas contas que o governo está fazendo no momento. Débora, vamos lá então falar de economia aqui no Novo Dia? Traz para a gente o que já sabemos sobre o texto, o que foi incluído nesse projeto, o que você destaca. Vamos lá. Por que é importante, né? Como você já me perguntou ali, a primeira pergunta. A gente precisa cumprir, pelo menos é a meta do Ministério da Fazenda, aquele superávit, aquele déficit zero do ano que vem, certo? Então, para as contas do governo, é de fundamental importância, é a grande carta na manga que se tem para poder conseguir garantir a arrecadação e a gente chegar nesse déficit zero que o Haddad tanto tem defendido. Então, essa votação e esse compromisso do Lira, como você muito bem lembrou, com essa pauta econômica, é fundamental para isso, né? Entra, então, essas taxações, a taxação do fundo exclusivo, que vai reúne até 5 super ricos em cada um desses fundos, personalizado, como o nosso repórter muito bem lembrou, e a questão das offshores. Eu vou trazer aqui na tela só para poder a gente entender exatamente quanto que foi definido, né, de porcentagem para cada uma desses bens e direitos, para cada uma dessas situações, tá? O pessoal vai ter até o final desse ano para poder atualizar o valor de bens e direitos internacionais, ou seja, casas, imóveis, veículos, tudo que tem lá fora, vai ir cobrando uma alíquota, cobrando imposto de 6% em cima desses bens e direitos. Esses fundos exclusivos, né? O que acontece? 15% a 20% do lucro desses fundos, do rendimento desses fundos, terão que ser agora tributados, descontados no imposto, pagos no imposto de renda. A arrecadação desses exclusivos pode gerar, olha só, 13,3 bilhões de reais para o governo. Por isso essa importância, porque vai contar para que o governo consiga cumprir com essa regra fiscal e pagar essas contas, né? E aí a arrecadação das offshores pode bater os 7 milhões. O que acontece nas offshores? A gente fala muito sobre isso, né? Fulaninho tem offshore lá fora, dá a ideia de ser ilegal, inclusive, a gente já viu muitos escândalos envolvendo isso, mas a verdade a lei permite, nada mais é do que você abrir uma estrutura empresarial, uma empresa lá fora, né? E aí você consegue, vamos supor que você tem uma empresa aqui no Brasil, Carol, e você tem um offshore, tem uma empresa lá fora, né, em algum país. O que acontece? Os lucros daquela empresa lá fora, para poder você conseguir utilizar aqui dentro, você declara como se fosse dividendo daquela empresa lá fora. A empresa que é sua mesmo. Então é dividendo e você entra isso aqui no Brasil como dividendo, porque dividendo
não gera pagamento de imposto. E aí é isso que o governo quer fiscalizar, quer começar a tributar, porque essa é a escapadinha ali que o pessoal vem encontrando de alguma forma. Ainda não ficou claro de como que eles vão fazer essa fiscalização, mas essa é a ideia e é isso que está nesse projeto agora. A saída da JCP, inclusive, desse momento, pode ajudar a destravar, porque a gente sabe, como você muito bem lembrou, existe a Basília também, a pressão política em relação a isso e também do mercado. Vários setores que dependem do JCP. JCP é a distribuição de lucros, abatendo na tributação dessas empresas. Então, muitas empresas, muitos setores, inclusive o setor bancário, utiliza da JCP para poder abater de tributação e conseguir manter o funcionamento muito bem ali acontecendo, né? Bem, teremos avanços, segundo a apuração da Basília Rodrigues. Vamos conferir, então, como se dará o desenrolar dessa votação, desse projeto que a Débora Oliveira detalhou para a gente. Débora, aproveitar que você está com a gente para trazer para a gente o que aconteceu no mercado financeiro ontem. Dólar surpreendendo, gente, uma alta. Há quanto tempo que a gente não vê aquela alta, Débora? Olha, pelo menos, desde o início desse ano, na verdade. A gente teve no início desse ano o dólar chegando a mais ou menos 5,40. Lá para fevereiro a gente bateu essa cotação de 5,40. Então, do início do ano para cá, a gente só tinha visto, né, o dólar caindo, chegando ali a 4,80 e um pouquinho, por vários fatores. Inclusive aqui, essa questão do governo tá garantindo, né, que vai cumprir meta fiscal, tudo isso acabou ajudando. Mas isso mudou. E aí no mercado o pessoal tem dito assim, né, você piscou e o dólar está em 5,15, como a gente vê agora aqui na tela. O que acontece para esse dólar estar dessa forma? É a economia americana que está mantendo esses juros por mais tempo por lá, mais altos, inclusive. As treasuries, né, que são os juros dos títulos americanos, bateram as máximas que já não acontecia em 16 anos. Então, o que acontece? O dólar aqui sobe 1,74, batendo na casa dos 5,15. Por quê? Porque os investidores buscam proteção, buscam investir lá nos Estados Unidos, que tem uma garantia muito maior, uma economia muito mais estável, menos risco. Então, tira os investimentos de países emergentes, como o Brasil. E isso acaba valorizando bastante a moeda. Essa movimentação que está acontecendo, segundo vários economistas, inclusive que eu já conversei, o piso de R$5 é o que está sendo agora trabalhado para os próximos 3 meses, ou seja, para o próximo trimestre. Ou seja, dólar, como a gente viu no primeiro semestre ali em 4,80, deve ser difícil a gente ver até o final desse ano. Fora que isso impacta a inflação, né? A gente e tá muita coisa, exatamente isso. Porque algumas coisas ficam mais caras. É importante para um lado, porque a gente tem as exportações, o nosso setor de exportação é muito forte, agropecuária inclusive e tal. Por outro lado, também no que a gente depende de importação, pode gerar aí preços mais altos de alguns itens. Débora Oliveira trazendo para a gente o que é destaque na economia. Obrigada, Débora. Obrigada a você, Carol. Até mais, pessoal. Bom dia.